O assunto hoje é sobre frequência absoluta e frequência relativa, certo? Então, veja bem, eu usei como exemplo a idade dos meninos do 9º ano. Em uma pesquisa feita pela professora Márcia sobre a idade dos alunos do 9º ano da Escola Municipal Givanete Vieira Guedes, onde há 19 alunos na turma A e 21 alunos na turma B, os valores obtidos foram o seguinte. Veja, eu tenho aluno com 14 anos, com 16, com 17, 15, outro com 16, outro com 15. Então, todos os valores estão aqui, certo? Na turma A. E os valores da turma B estão aqui, 20, 18, 24, 20, 16, certo? É o que acontece. Juntando as duas turmas, a gente vai ver que o 14 se repete 4 vezes. Veja, ele aparece aqui uma vez, aqui, ó, 2, 3, 4. Nessa turma ele não aparece nenhuma vez, ele aparece 4 vezes, certo? O 15, ele se repete 11 vezes, veja. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí 8, 9, 10, 11. 11 vezes. O 15 se repete 11 vezes. O 16 se repete 8. O 17 se repete 7. E assim por diante. Tem aqui os valores da turma A, da turma B e o quanto cada uma deles, a quantidade de vezes que cada um deles se repete. Certo? Então, vê se você não esquece o seguinte, a gente já falou sobre isso. O número de vezes que um dado, ou seja, uma informação, se repete em uma pesquisa é chamado de frequência absoluta, certo? Então, veja, se a gente for montar a tabela da frequência, vai ficar da seguinte maneira. A idade dos alunos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24. Veja que os valores que não tem aqui, no caso aqui não aparece o 23, é porque ele não apareceu na pesquisa nenhuma vez. Eu coloquei em ordem crescente, de 14 a 24. Então, 14 anos apareceu como frequência absoluta 4 vezes. 15 anos apareceu 11 vezes. 16 anos apareceu 8 vezes. 17 apareceu 7 vezes. 18 apareceu 3. 19, 1. 23. 21 apareceu só uma vez. 22 apareceu uma vez. E 24 apareceu uma vez. Notem que se eu somar a quantidade de alunos da turma A com a turma B, eu vou ter um total de 40 alunos. Então, se eu somo a frequência que apareceu aqui, cada uma das idades, quando eu somo todas elas, tem que aparecer 40 frequências. Porque se eu tenho 40 alunos, eu vou ter 40 frequências. Esse não é a soma das idades, é a soma de quantas vezes cada idade apareceu. Esse apareceu 4, 15 apareceu 11, 16 apareceu 8. Então, o número de vezes que apareceu tem que ser igual ao total de pessoas pesquisadas, que no caso foram os alunos do 8º ano, do 9º ano A e do 9º ano B. Então, os dados foram obtidos pela professora Márcia da Escola Givanete Guedes. Toda vez que você tem uma tabela, você tem que dizer de onde veio aquela informação, quem deu aquela informação, certo? Em que lugar veio aquela informação. Então, você tem que colocar aqui no título o que você está informando. Eu estou informando a idade dos alunos do 8º A e do 9º B, certo? Quem está informando? A professora Márcia da Escola Givanete Guedes. Então, aqui tenha os valores em idades e a quantidade de vezes que cada idade aparece. Então, essa aqui é uma frequência absoluta. A gente já falou sobre isso. Então, veja bem. É possível obter uma razão, ou seja, uma constante, uma variação entre as idades dos alunos e o número de alunos. Nós chamamos essa razão, certo, de frequência relativa, ou seja, existe uma relação entre o total de alunos, certo, o total de alunos e quantas vezes apareceu um determinado dado na frequência absoluta. Esse aqui é o quadro que eu tinha anterior, 14, que apareceu 4 vezes. E o total de alunos, que é 40. Agora, veja. Como é que eu vou ter essa frequência relativa? Eu vou dividir o valor da frequência absoluta
pelo total de alunos. Então, veja, para 14 anos, certo? Eu vou dividir 4 por 40, ou seja, eu vou dividir 4 por 40. Eu coloquei esse zerinho aqui vermelhinho, porque antes eu só tinha 4. Então, para dividir 4 por 40, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que acrescentar um zero embaixo do divisor, né? No quociente eu acrescentei um zero, coloquei uma vírgula, porque ele vai passar a ser um número decimal, porque 4 é menor que 40. Então, não vou ter inteiros, eu vou ter decimais. Então, eu coloco o zero aqui no denominador, acrescento um zero aqui, aí vou dividir 40 por 40, dá 1, certo? Então, eu digo que isso aqui é 1/10. Observe, eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Então, essa casa decimal a gente chama de décimo, certo? Mas como eu quero uma frequência em porcentagem, por 100, eu vou querer duas casas decimais. Por quê? Porque a casa do cento, certo? Porque eu tenho porcento de porcentagem. A casa de 100 tem que ter duas casas decimais. Então, eu coloquei aqui, ó. 0,1 é a mesma coisa que 0,10%. Por quê? A frequência relativa ela é dada em porcentagem. Então, 4 dividido por 40 dá 0,10, que é 10%. 11. 11 dividido por 40, que é 11, que é o valor da frequência absoluta, dividido por 40, que é o total. Então, 11 dividido por 40 dá 0,275, certo? Se fizer a conta, é isso que dá. Então, eu vou contar duas casas decimais, que é os que eu quero, que é cento, né? Centesimal, que é porcento, vai ficar 27,5%. No caso do 8, eu vou ter 8 dividido por 40. Se você fizer a continha feita eu fiz aqui, vai dar 0,20, que é 20%. 7. 7 dividido por 40 dá 0,175. Como eu quero centesimal com duas casas decimais, vai ficar 17,5%. Certo? O 3. 3 dividido por 40 vai dar 0,075. A mesma coisa. Se é porcento, eu quero duas casas decimais, duas casas após a vírgula. Então, vai ficar 7,5%. Essa vírgula vai andar daqui para cá. No outro, no caso de 1 por 40, vai dar 0,025, vai andar duas casas. Ó, essa vírgula vem uma, duas. Vai ficar 2,5%. E, de novo, 3, que a gente já tinha feito aqui, 3 por 40, que dá 0,75. Mesma coisa, vou colocar esse 0, duas casas decimais, essa vírgula vai vir aqui para depois do 7, vai ficar 7,5%. Novamente aqui, 2,5, 2,5 e 2,5. Esses três valores são iguais. Observe que esse valor que está em porcentagem, quando você somar todos eles, vai ter que dar 100%. Vai ter que dar um total de 100%. Ou seja, de todos, 40 é 100%. Então, quando você somar todos esses valores, vai dar 100%. Parece difícil porque é uma divisão. Toda vez que a gente envolve divisão, porcentagem, as pessoas às vezes acham que é difícil. Mas não é. Se você dividir direitinho, você consegue fazer bem. Então, veja, montando agora a tabela com a idade, com a frequência, né? Aqui está os dados da tabela, né? Obtido. Aí a frequência absoluta, que nós já sabíamos, 14, era 4. Então, quando eu calculei a frequência relativa, 4 apareceu 10%. O 15 foi 27,5%. O 8 foi 20%. O 7 foi 17,5%. O 18, a frequência foi 3. Então, 3 dividido por 40 vai dar 7,5%. Aqui é 1 dividido por 40, que vai dar 2,5%. 3 dividido por 40, 7,5%.
E esses 3 são iguais, 1 dividido por 40, que deu 2,5% cada um. Quando soma todos esses valores, quem que dá 100%. Então, frequência absoluta é o número de vezes que aquele valor aparece na tua pesquisa. Então, 14 apareceu 4. Para saber a frequência relativa é com relação ao total. Então, você vai dividir a quantidade de vezes que ela apareceu pelo total de vezes. Então, 4, 14 apareceu 4 vezes. 4 pessoas têm 14 anos. 4 pessoas têm 14 anos. Mas 4 de um total de quanto? 4 pessoas de 40 pessoas. Então, é 10% do valor. 11 pessoas têm 15 anos. Então, são 11 pessoas de 40. Então, 11 dividido por 40 vai dar 27,5%, certo? Então, frequência absoluta é o número de vezes que esse valor aparece. E a relativa vai ser com relação ao total. Quantidade de vezes dividido pelo total, que vai dar a frequência relativa. Então, frequência absoluta é o número de vezes que um dado se repete em uma pesquisa. Frequência relativa vai ser a razão, ou seja, a divisão, certo? A divisão entre a frequência absoluta e o número total de elementos da pesquisa, certo? A quantidade de vezes que ela apareceu pelo total de pessoas que foi entrevistado, foi pesquisado. Ou seja, a frequência relativa vai ser a divisão da frequência absoluta pelo número total de elementos, no caso, de uma pesquisa, o número total de pessoas que foram pesquisadas, ok? Um outro exemplo. Em uma pesquisa, essa aqui está no exercício de vocês, eu aproveitei e já respondi aqui, certo? Em uma pesquisa, para saber o tempo em hora que os jovens gastam ouvindo música durante o dia, obtiveram-se os seguintes resultados. Meia hora, né? Aqui 0,3, 4 horas e meia, 3 horas, né? 1 hora, 1. Então, tem os dados aqui todos colocados. Agora, veja, ele pede para construir uma tabela. A diferença dessa tabela para outra é que ele pede com um intervalo de números. Ele não pede apenas para um número. Então, ele pede entre os números 0 e 1, entre os números 1 e 2, números inteiros, ou seja, números escritos em forma de número decimal. Não é isso? Aqui, no caso, números racionais escritos em forma de número decimais. Entre 0 e 1, quais são os números que estão entre 0 e 1? Meio está entre 0 e 1. Qual é o outro número que está entre 0 e 1? Meio aqui de novo, certo? Só que veja que esse 1 está com asterístico. Outro intervalo é de 1 a 2, com asterístico também. O outro é de 2 a 3, com asterístico. 3 a 4 e 4 a 5. Esse asterístico aqui, nesse exemplo, ele significa que o número final não pertence à classe, ou seja, entre 0 e 1, mas o 1 não entra. É o que está entre 0 e 1, tirando o 1. O que está entre 1 e 2, mas o 2 não entra. Então, você teria o seguinte: de 0 até 1, você só tem a frequência de 2 números, que é esse aqui, ó, meio. Se você olhar aqui, não tem outro número menor que 1. Vai ter aqui outro meio. Então, só aparece 2 vezes. Entre 1 e 2, quantos números você tem entre 1 e 2 sem colocar o 2 na sua contagem? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, você tem aqui o 1, de novo, 1, aqui 1 e aqui 1. Então, você tem 4 números que estão entre 1 e 2. Entre 2 e 3, você não tem nenhum número aqui maior que 2 e menor que 3. Veja, ele parte de 1 para 3. Então, por isso que eu coloquei aqui 0. Não aparece nenhum número entre 2 e 3. Entre 3 e 4, você vai ter o número 3, certo? De novo, 3, 3. Aí aqui, ó, 3. Você vai ter 6 números. E entre 4 e 5, você tem 8 números entre 4 e 5. Aqui você tem 4,5, 4,5, 4, 4,5, 4, 4, 4 e 4. Então, aparecem 8 números. O total de números são 20.
Aí, para saber a frequência relativa, você vai dividir, no caso aqui, 2 por 20, né? Os dados foi pelos jovens, eu esqueci de dizer. Então, aqui você vai ter 2 dividido por 20. 2 dividido por 20 dá 0,10, 10%. 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 vai dar 0,20, 20%. 0 dividido por 20 vai dar 0 mesmo. O 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Agora, você não pode dividir nenhum número por 0, certo? 0 não é divisor. Ele pode ser, né, o dividendo, pode ser o numerador de uma fração, mas nunca o denominador. Você não pode nunca dividir por 0. Aí, aqui, 6 por 20 dá 0,30, 30%. E 8 por 20, que dá 0,40, 40%. Quando você somar todos esses valores, certo? 10%, 20%, 0%, 30% e 40%. Quando você somar todos os valores, você vai ter o valor 100%. Então, isso é uma das questões do seu livro, por isso que eu coloquei esse umzinho aqui para dizer a vocês. E para quem via esse PowerPoint, que é do livro de vocês, certo? E já está aqui respondida essa questão, que foi uma das que eu pedi, eu acredito que esteja no exercício. Aí, na letra B, qual foi a frequência absoluta dos jovens que gastam mais de 3 horas ouvindo música durante o dia? Deixa eu voltar lá. Mais de 3 horas. Depois de 4 a 5, apareceu 8. Então, lá. Mais de 3 horas, eu vou ter 8 pessoas, de 3 a 4. Determine a frequência relativa dos jovens que gastaram 3 horas. Voltando lá. Quem gastou 3 horas, né? Aqui, vocês tiveram a frequência de 30%. Eita, cliquei 2 vezes, já respondi outra. Frequência de 30%. Analisando a tabela de distribuição de frequência, o que representa 25%? Veja, 25% vai ser a frequência relativa dos jovens que gastaram 4 horas ouvindo música. O valor 4 se repete 5 vezes, ou seja, 5 dividido por 20 vai dar 0,25, certo? 100 dividido por 4 dá 25, então dá 0,25. Agora, podemos afirmar que mais de 50% dos jovens passam mais de 3 horas ouvindo música? Não, pois os jovens passam de 3 horas ouvindo música, apresenta apenas 40%. Então, eu não posso dizer que é 50%, só são 40% deles que passam mais de 3 horas ouvindo música. Nessa questão, que também está no livro de vocês, diz o seguinte: com base no gráfico, resolva. Aqui é um gráfico dos alunos do Enem por idade, os alunos que prestam Enem por idade. Aqui são o número de alunos e aqui é a idade. Ou seja, com 16 anos, 60 alunos fazem o Enem. Eu acho que a maioria pela primeira experiência, tal. Com 17, 30. Com 18 alunos. E com 19 anos, 12 alunos, certo? Os dados foram obtidos pela escola. Então, construa a tabela de distribuição de frequência. O número de alunos por idade no Enem, você tem aqui 16 alunos, a frequência foi de 60. 16, aliás, a idade de 16 teve 60 alunos, certo? A frequência relativa eu vou ter 60 dividido por 120, porque foram 120 alunos que participaram. Se você somar aqui, ó, 60 com 30, 90, 108, né? 110, 120. 120 alunos participaram. O total de alunos foram 120. Então, você tem 60 de 120 é a metade, 50%. Certo? 30 de 120 alunos vai ser 25%. 18 de 120 vai ser 15%. 12 de 120 vai ser 10%. Ou seja, dividindo o valor da frequência pelo total de alunos, você vai ter a frequência relativa, certo? Então, ele pergunta, qual a... Com
17 anos, 25%, certo? E aqui, é possível perceber a relação entre o número de alunos que participaram no Enem e a medida da idade dos alunos. Veja bem o que acontece. Quando eles estão 16 anos, 60 alunos participaram. Com 17, apenas 30, com 18, apenas 18 e com 19, apenas 12. Observe que é o seguinte, quanto mais velhos eles ficam, certo? A participação do Enem vai diminuindo. Muitos porque já passam, já entram na universidade, né? Então, quanto mais velho, menos alunos participam do